Fala pessoal, beleza? Boa noite, sexta-feira, fechamento de mercado para a gente encerrar a semana aqui, índice dólar. Hoje, dia 23, tá? Dia de hoje, pessoal, já falei para vocês algumas vezes, né? Repito sempre que acontece, né? Não repito o tempo todo porque não acontece o tempo todo. Mas muitas vezes o preço fecha realizando algum tipo de estrutura que a gente já conhece, que a gente tem uma certa aplicabilidade para aquela estrutura, que temos, por exemplo, uma certa familiaridade, e a gente espera algum tipo de resposta, né, dessa estrutura. No fechamento de mercado de ontem, havia marcado para vocês o edge aqui. Vocês conseguem observar essa mínima, movimentação aqui, o gap veio trazer a movimentação de alta para cá, então gera um ponto de inflexão, volta a descer, no dia seguinte ele abre aqui embaixo, volta a subir, desce novamente. Então aqui você tem uma wedge, no M60 isso daqui é bem mais gritante, né? Você vê grandes pontos de inflexão do preço nessa movimentação. E se você realizar bastante backtest, muitos backtests, mais ou menos como eu fiz, e você pegar 100 dias, 1000 dias, milhares de dias, você vai começar a observar que muitas vezes no dia seguinte o preço reage fazendo uma movimentação dessas estruturas. E o Al fala que quanto mais perfeita, né, for uma movimentação, né, quanto mais fácil computadores entenderem ela e outros traders, essa estrutura ela acaba tendo um resultado mais próximo daquilo que a gente pode esperar para ela. Tá? Isso é bem bacana. É um estudo interessante para vocês fazerem, com fechamentos de wedge, com fechamentos de fundo duplo. E cada movimentação ela é proporcional ao tempo gráfico que você vê essa estrutura. Certo? Aqui a gente está vendo no diário, a gente vê lá no M60. Às vezes a gente vê fechamentos no M5, né, que gera uma movimentação bem menor do que essa. Tá? O índice também estava, né, só que a do índice era do M60, a estrutura de wedge. Então esse aqui você tinha, né, uma visão bem clara aqui do próprio gráfico diário e gerou uma movimentação contrária. Eu vou deixar para a gente fazer o vídeo de final de semana, né, a gente faz a leitura de possibilidades, mas isso aqui é interessante para você fazer aí de backtest, no reestudo, tá? Daquilo que aconteceu hoje e, claro, né, daquilo que aconteceu em dias passados, para que você possa, né, ter probabilidades dentro da sua cabeça e entender alguns movimentos, né, porque aquilo que você entende você faz com mais clareza, você faz com mais segurança, você confia mais e você, claro, vai acabar tendo, né, resultados melhores por conta disso, certo? Então, 3 puxadas, né, e é uma resposta a isso, beleza? Então a gente vem aqui pro M60, para não nos delongarmos muito na sexta-feira à noite. Tá? Essa movimentação aqui eu vou precisar ajustar ela, né, para que fique aqui, né, no M60, porque na hora que a gente troca do 60 para o diário ele dá esses pequenos tilts. Né? E aqui você tinha uma movimentação se fechando, né, tanto daqui quanto se você puxar essa movimentação daqui de cima, né, tá? Você vê que a movimentação vinha se estreitando. Tá? Então tem forma de cunha, né? Tinha forma de wedge também. Tá? E a resposta disso daqui veio também nessa movimentação de alta. A gente trabalha o gráfico, então a gente vai buscar sempre nossas explicações, as movimentações aqui. E você vai ficar impressionado, a partir do momento que você fizer backtest, chegar nessas mesmas observações, você começa, né, a confiar mais, a acreditar mais em si mesmo. E, claro, né, seguir com mais facilidade o seu trade system, o seu plano de trade. Tá? Isso aqui é bem bacana. Realizem backtest, pessoal. É engrandecedor você começar a se preocupar com a movimentação do preço, tentar entender melhor essa movimentação do preço, certo? E agora a gente teve, né, aqui essa excelente movimentação de alta, tá? É como se você já tivesse, claro, aqui uma grande barra. Vocês sabem que gap de alta é interesse comprador. Eu esperava o gap mais ou menos por aqui, não esperava ele tão alto.
esperava que ele caísse um pouco, né, para depois subir. Não veio isso, já veio para uma movimentação de alta extremamente forte. Eu tinha comentado com vocês que se abrisse baixo aqui, na hora que rompesse aqui, faria uma H1. E aqui é como se tivesse feito já, né, pessoal? Porque o preço fecha aqui. E essa Big Barra de hoje é como se ela fosse isso aqui. Uma grande extensão dessa movimentação. Então a H1 foi realizada aqui, ela foi cumprida. É a primeira vez que o preço vem acima de máximas. Depois de uma movimentação de baixa e, claro, na movimentação de uma cunha, né, descendente. É uma bandeira. E aí faz uma movimentação fantástica, tá? Isso que a gente havia comentado, né, no vídeo anterior, e aqui também era uma região de volume, e até falei, né, tá baixo na movimentação. Se a gente olha o diário também, a gente viu que estava baixo, né, e pensando na estrutura, né, que está ali para a gente, até agora, o dólar tem, né, seguido ali a ideia de cumprir, né, a mudança da sua estrutura, ele vem realmente cumprindo isso de maneira satisfatória, tá? Então você vê uma Big Barra, como se você estivesse olhando aqui para uma barra gigantesca. Tá? Depois de uma barra gigantesca, claro, você espera algum tipo de continuidade, né, dessa movimentação. Tá? Para a galera do grupo lá, né, havia até postado um alvo, né, a princípio durante o dia, do print que eu mandei para eles lá, que a princípio era esse alvo aqui, ó, em que o preço viesse testar essa máxima aqui, né, depois dessa Big Barra, ele veio aqui, fez um pullback, depois voltou a subir, deu esse alvo, inclusive passou ele. Aqui era uma região de volume, né? Também havia comentado que podia lateralizar, né, nessa região de volume. Apresentou um tipo de lateralidade ali, depois subiu um pouco mais. Tá? Então, no M60, para mim, para a quantidade de backtest que eu fiz, isso aqui tem uma explicação. E se vocês fizerem, né, vocês vão chegar a uma conclusão semelhante, tá, a essa daqui. Beleza? Nos 5 minutos, né, o dia abriu, pessoal. Primeira coisa que você tem que observar. O que tem no dia? Onde que o preço abre? Tá? Aqui no M5 ele abre no Fab 4 de compra perfeito. Esse aqui é o Fab 4 de compra que o Oliver mais gosta. Esse daqui é o Fab 4 de compra que o Oliver mais coloca dinheiro. Esse daqui é o Fab 4 de compra que o Oliver faria preço médio, tá? Defendendo a posição aqui com o stop aqui embaixo. Ele sairia adicionando lotes durante essa movimentação. Por quê? Porque ele acredita muito nesse setup. E esse setup ele é um setup muito bom. É um ponto que realmente eu exalto bastante dele. Eu vejo muitos pontos em comum do Oliver, eu também fiz o curso dele. Conheço alguns setups, eu vejo que algumas coisas são muito similares. Eu vejo que muitas coisas, na verdade, saíram um pouco ali, talvez, do Brooks, ou que grandes traders, né, mais experientes, estudaram tanto o preço que chegaram às mesmas ideias, sabe, com um nome diferente. Quanto a isso, né, eu realmente não sei, mas os setups são parecidos, as ideias são parecidas, as partes boas são parecidas, né, os pontos interessantes ali, tá, de leitura de price. Então, é bacana. Abriu num excelente Fab 4 de compra, acima de todas as médias, tendo a média móvel de 200 entrecortando o gap, que é o que ele mais gosta. Por quê? Porque ele acredita que mesmo que tenha um pullback profundo aqui, o preço vai travar na 200. Tá? Isso aqui não ocorre sempre, mas no dia que ocorre, né, não é muito legal você ficar pensando em buscar por venda. Tá? E aí, em uma primeira movimentação de alta, né, você teve um gatilho de compra aqui. Ó. Essa primeira movimentação, né, chegou a pagar 32 pontos. No M1 ela faz um pullback um pouco mais profundo e um topo duplo. Né? Se você não saiu aqui, você teve uma segunda oportunidade de sair num topo duplo, né, que é uma figura de venda. Isso aqui já inicia, né, sendo uma possibilidade de rompimento e canal estreito de alta. Esse pullback, ainda como pullback, ele ainda é lido como canal estreito, porque você não vê mais do que 3 barras sequenciais de baixa. Então, essa movimentação ela corrige até no 61.8, tá? Essa correção aqui ela veio até o 61.8, se você traçou Fibonacci, né, veio exatamente até 61.8, certo? E depois ela deslancha para mais uma continuidade de alta. Dias, pessoal, de Trend from the Open, né, que é de dias de tendência desde a abertura, são dias normalmente seguidos por barras pequenas,
com o preço conduzido pelas médias, ele trabalha acima das médias, ele fica ali acima das médias, ele não tem grandes pullbacks. Desde a abertura, você só viu aqui no M5 o preço vir tocar a média móvel de 20 aqui, ó, já era 14 horas da tarde. Aí ele faz um pequeno gap de média aqui, e essa movimentação pode ter sido uma MTR mais um topo duplo, tá? Essa movimentação ela já é uma movimentação característica. Então já deixo aqui, né, o convite para vocês a observarem como que vai abrir o preço na segunda-feira. Tem muito chão, tem muitas coisas que podem acontecer, mas assim, a gente só pode trabalhar aqui a movimentação do preço. Então eu trabalho a movimentação do preço. Eu tento trabalhar a movimentação do preço. Para quê? Para que eu consiga entender alguma coisa inicialmente, para que eu possa fazer algo que faça sentido para as minhas operações. Tá? Então é isso que a gente busca aqui, né, lendo Price Action. Tá? Eu não tinha nem observado ainda o fechamento do dia, né, liguei agora para ver isso daqui. Mas isso daqui é o que, pessoal? É um topo duplo, certo? E o Al nos explica que estruturas, quando o preço faz movimentos muito simétricos, ele cita que computadores e players vão atuar condizente com aquela estrutura. Tá? Aqui a gente já tem uma boa movimentação, não tivemos grandes barras de exaustão aqui para dizer, olha, finalizou esse movimento. Tá? Foram barras pequenas, com correções curtas, sem renovar a mínima. Tá? Vamos trabalhar um pouco de estrutura aqui, aproveitar para que é sexta, né? E dá pra gente bater um papo aqui que eu não vou falar sobre amanhã. Isso vai ficar para outro vídeo. Eu vou apagar essa linha aqui, né? Que era uma ideia de lateralidade aqui. Lateralizou aqui nessa região, né? Teve uma pequena consolidação. Mas é uma pequena consolidação que continua subindo, tá? E assim, se você pensa em algum momento em vender isso daqui, né? Se você pensa em vender, o ideal é que você veja as estruturas mudando, tá? Então, pensando em estrutura de maneira um pouco mais clara, né, é mais fácil você ver isso daqui assim. Está fazendo topo, o fundo está mais baixo, não renova a mínima. Fez nova máxima, o fundo está muito mais baixo. Fez aqui um pouco antes, né, mas eu vou usar esse daqui, ó, fez aqui também. Né, essa barra, a máxima dela veio aqui e nela própria já ocorre o pullback. Depois, ele vem aqui e faz esse fundo aqui que é um pouco mais alto. Tá? Como você pode observar, as mínimas estão ascendentes, os topos estão ascendentes. Então, para que você vai buscar vendas aqui? Não existe você pensar, sabe, o eu acho. Você segue aquilo, você tem que seguir aquela lógica do mercado. Tá? Se você errar, que você erre a favor da lógica do mercado. Tá? Aqui, pessoal, você teve um topo duplo. Só que esse topo duplo ele foi simétrico. Tá? Pouca coisa acima, uns ticks acima desse outro fundo aqui, certo? Ou seja, a estrutura de alta está se mantendo. E aqui ó, ele renovou máxima por 2 vezes. Então não tem estrutura de baixa. O que é a estrutura de baixa? A estrutura de baixa é você começar a ver isso daqui. E durante todo esse dia você não viu em momento algum isso daqui. Então você não pode estar pensando em ser o primeiro a vender. Você não pode estar pensando que subiu demais. O mercado ele pode subir, pessoal, até realmente a sua conta esgotar. Se você começa a vender, por exemplo, eu vou vender aqui porque abriu com um gap e vai cair. Se você começa a vender aqui, você começa a fazer preço médio, provavelmente é um dia que você quebra a conta, né? Dependendo de quantos preços médios você faz. Não faça preço médio e não opere contra a tendência. Né? Esses são os dias que você tem que ter colocado mais dinheiro no bolso, tá? Beleza? Aqui, né? Ainda na ideia de estrutura. Fundo ascendente, de novo, né, pessoal? Ó. Renovou máxima? Aqui ainda não, mas aqui já veio fazer um fundo mais alto. Aqui já renova, essa máxima já é acima. Tá? Veio fazer nova mínima? Não, de novo. Como que ele fez o final do dia? Num topo duplo. Falando aquilo que eu conversei com vocês agora, só que aqui a gente está vendo isso no micro, né, pessoal? Você não está vendo um topo duplo gigantesco do diário ou do semanal. Tá? Então aqui é condizente com esse time frame que a gente está olhando. Se era dos 60 minutos, seria um pouco mais interessante, mas um pouco mais distante, com alguns pontos de inflexões maiores. Mas essa movimentação aqui, por exemplo, se amanhã tivesse mercado, eu pensaria que o mercado ia abrir com algum tipo de movimentação de baixa. E isso ocorre muitas vezes. E se isso ocorre no dia de segunda-feira, no dia da minha operação, eu vou tentar pegar algum tipo de movimentação rápida ali. Vou fazer algum tipo de scalp. Por quê? Porque está fazendo sentido para mim. Por quê? Porque
Eu estudei a ponto de dizer que isso daqui faz sentido para mim. Então eu tenho uma certa segurança para realizar esse tipo de operação, tá? Opero pesado? Não, é uma operação de abertura. Talvez ganhar um pouco ali, para aumentar a confiança do dia, para já começar com algum dinheiro na carteira, para não começar, né, sem nada, tá? E aí às vezes ele abre, por exemplo, num gap de baixa aqui, me dá uma oportunidade até ver o up do dia anterior, até a MM200, para talvez depois voltar a subir, né? Tá? É interessante, faço estudo, fica isso daqui, e na segunda a gente vê, né, como é que o preço vai abrir. Mas fica uma ideia de estudo já, de hoje mesmo, quanto a isso, certo? E, claro, não venda contra estrutura de alta. Você ganha muito mais dinheiro nessa perna do que nessa correção. Você ganha muito mais dinheiro nessa perna do que nessa micro correção. Você ganha mais dinheiro nessa perna do que nessa micro correção. Vocês podem ver, ó, gatilho de compra, perna de alta, 39 pontos. Gatilho de compra, perna de alta, 32 pontos. Essa movimentação aqui, ó, foi de 94 pontos. Isso daqui arrebenta muita conta, pessoal. Se você está tentando operar contra isso daqui, você está muito errado, tá? Você está precisando voltar a fazer mais dias de backtest, observar parâmetros, reconhecer isso daqui. Começou o dia, né? Mandei lá para vocês, FAB 4 de compra, FAB 4 de venda no índice, tá? No índice falei que não era para pensar em compras, porque a gente estava no canal estreito, estava operando mais o índice que o dólar, então foquei um pouco mais ali. Mas aqui encerrei minhas operações por aqui, né? Depois acabei pegando um outro trade ali na parte da tarde só, tá? Mas façam backtest, né? Vejam isso daqui, confirmem os gatilhos de compra, confirmem as movimentações, observe onde ficaria seu stop. Ó. Você tinha um stop aqui de 18 pontos, mas pagou, né, de maneira excelente. Tá? Rompeu, pessoal. Você entrou, rompeu a movimentação, quer achar algum alvo? Cara, traça a fibra, vem para espelhamento, olha, o primeiro alvo está aqui. Relação risco-retorno é 18 pontos. Beleza, mas no primeiro alvo já me dá 24. Continua a movimentação, né? Posso fazer parcial. Defendi a movimentação. Beleza, o segundo alvo está aqui. Terceiro alvo, está onde? Está aqui. Tá? Veio dar terceiro alvo, fez um pullback, certo? Curto e raso também. Beleza? Então, usem, né, a tendência a favor de vocês, porque esses são os poucos dias, né, que você pode fazer uma pirâmide ali, operar um pouco mais pesado que de costume, operar com um contrato. Nesses dias, beleza, você pode operar com dois. É a favor da tendência, um dia que é muito mais difícil de você tomar stop. É um dia que o teu stop fica protegido pelas médias, tá? Beleza? Então, vamos bater um papo ali agora sobre o índice, gráfico diário, tá? Aqui tivemos um H1, um L1, tá? Só retomando, né? Eu falei para vocês, né, do dólar, aqui a nossa H1, né? Pós o ED, H1 aqui. E no índice, né, tava alto na lateralidade. Havíamos falado que fechou alto na lateralidade, fiz esse novo canal aqui, que é um canal mais próximo, ligando 3 topos. Falei que eu não gostaria de estar comprando aqui, assim como eu não gostaria de estar vendendo o dólar lá embaixo, né, pessoal, lá próximo das mínimas ali, próximo de uma wedge. Não gostaria de estar comprando. Por quê? Por conta de ciclo de mercado, tá? E aí, hoje, né, ele abre aqui nesse gap de baixo. Esperava um pouco mais de lateralidade, inclusive, do que veio até uma boa tendência ali na parte da manhã, não tão boa quanto a do dólar, né? Aqui tinha correções um pouco mais profundas, mas ainda assim foi uma boa tendência. Aqui você tem, né, esse gap que ficou aberto, e gaps são magnetos em lateralidades, né? Provavelmente ele vai ter seu momento de ser fechado. Testou, né, a máxima daquela região, deu um H1, uma L1 aqui, né, que seria depois, né, dessa região de topo de canal aqui, primeira vez que o preço vem abaixo de barras, tá? Então, abre aqui, né, as médias ficam flats, lateralidade, né, esperava um pouco mais de lateralidade, esperava um pouco mais de sobe e desce, veio mais um desce, né, tá? Beleza? No M60 também, né, abriu bem entre médias, a primeira barra como a segunda barra, né, deixou uma ideia um pouco de lateralidade, depois ela volta e fecha na sua mínima. Aqui a gente tem um triângulo expandido, tá, pessoal? Você vê aqui essa mínima com essa mínima, veio a essa região aqui, né, fazer esses testes aqui, ó. E se você ajustar, né, essa mínima para essa mínima,
você consegue observar que nessa movimentação aqui não teve gap. Tá? Então, esse rompimento em si, ele não ocorreu. Tá? Ele vem abaixo dessa movimentação aqui, ó, dessas 3 mínimas, tá? Mas ele não rompe essa região. Por quê? Porque não tem gap aqui. Tá? Tenta romper, volta a subir, tenta romper, a barra seguinte volta para dentro da movimentação. Tá? Fechou como uma boa barra, né? Se fosse continuidade imediata, até pensaria talvez numa barra vermelha ignorada aqui, no rompimento dessa máxima para uma movimentação de alta. Tá? Vamos ver o que temos aqui. Depois a gente olha lá nos 5 minutos, tem alguma estrutura que a gente possa usar para pensar para aquela ideia lá do dólar, né? Contrário do dólar. O dólar fechou no topo duplo. Né? Aqui, né, havia fechado nessa wedge, tá? Nessa outra wedge. Também, né? Sem rompimento. Testa a movimentação e volta e fecha aqui dentro. Certo? Então você vê aqui algum tipo de rejeição. E aí o preço hoje já abre num gap de baixo. Abriu já aqui, né? Próximo do fundo do canal, ele rompe. Canalzinho de alta. Ele rompe essa movimentação, pullback. O que é isso aqui, pessoal? É estrutura, né? Isso aqui tem que estar na cabeça, né? Que é uma possibilidade. Complicado de você vender exatamente aqui, sabe? Bem em cima de um fundo duplo. E um fundo duplo do M60, né? Que teve um ponto de inflexão ali de... Quantos pontos isso daqui? Teve uma inflexão de 1000 pontos. Né? Você vender logo aqui de cara, por exemplo, no fechamento da barra do M60, não sei que quase ninguém opera isso, mas é interessante você observar, né? Porque às vezes você está ali no M5 muito próximo, só vendo ali, né, vidrado ali nos 5 minutos, e você esquece, está em frames maiores. Aqui você vê com mais facilidade, né? Com um pouco mais de calma. Tá? No barra seguinte reverte, rompe a máxima. Né? Aqui foi uma em contagem de barras, né, pessoal, para ir batendo sempre esse papo com vocês. Aqui é uma H1, aqui é uma H2, né, que é uma segunda entrada, que o Al fala que é mais segura, certo? Então, rompendo essa máxima aqui, essa lateralidade pode até esticar um pouquinho, vir testar aqui esse topo duplo, região da VWAP, e tem todo esse gap aqui aberto, que aqui é um gap de espaço mesmo, tá? Não tem barras preenchidas por hora aqui, beleza? Então a gente dá uma olhada aqui nos 5 minutos. E no vídeo de final de semana a gente pensa em possibilidades para o dia. Aqui também, né, pessoal, falei lá no grupo lá, onde eu tenho enviado algumas análises para o pessoal que está operando, né? Não estou cobrando por esse tipo de serviço, tá? Deixando claro. Eu vou fazer essa experiência com mais gente lá na sala do Telegram. Acredito que vai ficar com cerca de 1.200 ou mais pessoas. É complicado para eu conversar com todo mundo, tá, pessoal? Então, entendo, coloquei grupo, avisei lá. Às vezes pode demorar um pouco para eu responder, então vocês precisam de estudar, precisam de ter segurança. Eu mando ali algumas análises de contexto. Quando abri o mercado, falei que era Fab 4 de venda. Quando eu vi que tinha possibilidade de canal estreito, informei que não se vende contra canal estreito, tá? Então, algumas cautelas, não se compra, né, contra canal estreito. Aí tracei algumas linhas aqui e mandei lá, né, também. Tá? Para quem está presente sabe dessas conversas, né? É uma conversa unilateral, né? No caso é uma lista de transmissão. E mesmo na sala do Telegram, pessoal, eu não vou deixar aberta, tá, para bate-papo, porque primeiro perde o foco de vocês. Eu já perco tempo e perco às vezes algumas entradas para fazer isso, né? Porque eu rabisco ali, desenho, algumas eu escrevo para mandar o print para vocês, né? Em tempo real, né? Eu vejo uma wedge, vejo uma possibilidade ali, eu acabo passando para vocês ali, pelo menos até a parte da manhã, tá? E eu espero que esteja ajudando, né? Então, se estiver ajudando, como eu comentei, né? Se alguém se sentir ali um pouco com tendência, sei lá, né? Porque a minha ideia, na verdade, é passar uma leitura de contexto para vocês, né? Eu não vou dar um call direto de compra, um call de venda, até porque o próprio gatilho o mercado já te dá isso, né? Então, se você seguir, tava tudo vermelho, né? Você está ali nos 5 minutos. Você vende depois de um gatilho, né? Ou mesmo pelo 1 minuto. Isso daqui ficou tudo vermelho por quase toda a tarde, né? Teve um pouquinho aqui, tá? Mas o seu tempo-chave de seguir é os 5 minutos. Você sabe que você está abaixo de todas as médias. A gente viu que a gente abriu no Fab 4 de venda. A primeira estrutura do dia, pessoal, foi uma estrutura muito boa. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é um topo duplo.
você está em um topo duplo em cima da MM200 a favor da lateralidade. A favor da lateralidade, não, a favor da tendência. Tá? Você está a favor da tendência. É um topo duplo, ou seja, é uma figura gráfica de venda a favor da tendência de venda, em cima de uma média longa a favor de todas as demais médias. Tá? Então, eram boas razões para você vender. Aqui era a lateralidadezinha, né? Aí ele vem, rompe a lateralidade, ó, essa movimentação aqui, a princípio. Deixa duas barras aqui embaixo completas. Isso aqui é o gap. Tá? Só essa primeira aqui já dava a ideia do gap. Então, mesmo que você vendesse aqui, o problema é colocar esse stop, né, para a maioria das pessoas. Tá? O AL colocaria esse stop aqui tranquilamente. Tá? Por quê? Porque ele rompe a lateralidade e ele faz um pullback. Isso aqui é pullback, pessoal. Eu falei para vocês, não se compra contra canal estreito. Tá? Então, cuidado para não comprar contra canal estreito, porque é esse lado. Aqui até tinha, né, uma wedzinha também. Mandei lá no grupo, né, pegando essas mínimas aqui, ó, fez uma wedzinha bem bonitinha. Tá? E se eu estendo ela aqui, depois aqui foi rompimento, né, foi falha de wedge. Tá? Aqui gerou mais uma movimentação. Certo? Se você pega movimentos projetados, você pega essa movimentação aqui, ó, dessa lateralidade projeta, 50%, né, que seria o segundo alvo, estava aqui. E o terceiro alvo foi dar bem aqui, né, dessa movimentação. Então, pagou bem, né, essa movimentação ainda assim. Tá? Até fiquei esperto com essa wedge, mas depois, né, se é para eu pensar em comprar, o que eu preciso? Né? Mesma coisa que eu falei para vocês do dólar. Né? Eu preciso de uma estrutura de alta. Tá? E para mim, a estrutura de alta ela muda, né, quando o preço renova algum tipo de swing, certo? Então, você tem uma máxima aqui, você tem um topo duplo, mesmo que viesse até aqui, era um topo triplo, né? Topo triplo, 3 puxadas, né, tem a força de uma wedge. O Al já explicou isso, eu já falei isso para vocês algumas vezes. Então, mesmo que o preço, para eu pensar em comprar, eu gostaria de ver o preço renovar a máxima, faria um pullback, aí eu ia pensar em entrar por aqui. Um stop mais curto, para pegar uma movimentação de alta. Por quê? Porque a estrutura mudou. Algo como aconteceu aqui, só que teve que ser rápido, né? Porque a estrutura não permaneceu. Aqui foi uma wedge muito boa na parte da tarde, né? Tá até fazendo brilhar o olho agora, às vezes de tentar pegar algum tipo de operação na parte da tarde, né, pessoal? Pelo 1 minuto aqui, isso aqui era bem pegável, né? Tá, uma operação bem boa. Então, para pensar em comprar isso aqui, pessoal, você precisa de uma estrutura de alta. É um gap de baixo interesse vendedor. Está abaixo da 200, ou seja, o preço finalmente voltou abaixo dos últimos 200 candles. Então ele está trabalhando numa média bem abaixo daquilo que era o esperado. Tá? Depois, gatilho de venda, né? Boa movimentação. Aqui fez um triângulozinho, né, enquanto estava se formando ali. Rompe, né, a movimentação. Então, pagou muito bem hoje também. 1.500 pontos. Depois lateralidade. Aqui tinha uma média móvel não. Aqui tem a do diário, né, um volume. Ou é um volume do M60. Eu acabei apagando ali a marcação. Aqui, ó. Tá, eu sempre deixo na mesma cor, porque eu quero ver em lateralidade o que vai acontecer nessas regiões. Tá? Aí a gente volta aqui para 5 minutos. Está bem aqui, ó, bem em cima de onde travou também o preço, certo? Tive também uma wedge bem parabólica aqui também, né? O preço encontra algum tipo de ponto de parada. Depois tinha um gap aberto aqui embaixo que ele não veio fechar, tá? Essa última wedge do dia, ela foi muito boa. Aqui teve duas, né, pessoal? Apaguei um pouco as linhas para não ficar tão cheio ali, porque fica poluído para vocês. Eu até entendo, né? Porque para mim faz sentido porque eu fiz as linhas durante o dia. Aqui eu tive uma wedge, tá? Uma wedge interessante em cima da VWAP. E em cima dos 50% da movimentação dessa do dia aqui, ó. Se você pega a Fibo, tá? E joga aqui para a máxima da movimentação, era uma wedge em cima da VWAP, em cima de 50% da retração do dia, tá? Então você tinha alguns pontos de confluência, né? Você está trabalhando na parte inferior do dia. E aí ele deu uma venda aqui legal. Até tentei trabalhar esse TTR aqui, foi meio chatinho. Tomei uns 2 break-even ali e tomei um stopzinho barato. Aqui foi interessante, né? Ó, 1, 2, 3 pernas. Essa wedge aqui, pessoal, gerou uma, tá? Gerou uma, ó.
girou 2, girou 3 pernas, certo? Então gerou uma movimentação bem bacana. Aqui você tinha um suporte por volume. Então você tinha aqui 3 puxadas, você tinha uma wedge bem linear. Deixa eu só trocar aqui a ferramenta. Extremamente linear, né? Uma wedge linda, uma movimentação muito simétrica. Aqui você tinha um suporte por volume e aqui, ainda assim, você tinha um fundo duplo, certo? Então você tinha confluência de informações para você estar pensando em comprar aqui, beleza? Então, gerou uma movimentação muito boa, trava aqui na região de, agora, resistência por volume mais a VWAP, mas ainda assim, se você observar isso daqui para quem consegue entrar cedo, isso daqui gerou uma movimentação de 900 pontos na parte da tarde, então a volatilidade está bem interessante. Depois gera pullback e gera um pouco mais de movimentação de alta. Aqui de novo, né, para quem gosta de ligar a linha e está ligado nisso, né, de ponto de inflexão, ó, o preço trava ali e, se você quiser, você teve essa outra inflexão, né, que são os pontos de inflexões das wedges aqui, tá? Beleza? E aí trava um pouco o preço. 75% das vezes vai falhar, né, pessoal? Percentual de estatística trazido pelo Walbrooks. Beleza? Então, final de semana, né, amanhã eu vou gravar o vídeo que eu fiquei devendo para vocês, para os assinantes novos, que é sobre as peças do Trade System, né, que é para explicar o que é a média móvel, né, e para trazer ali para vocês também, né, a diferença que fica, né, disso daqui para isso daqui. Eu falei, né, para vocês que foi implementado mais um gatilho, né, pessoal, de venda. Tá? É um gatilho de canal estreito, um gatilho de entrada de canal estreito. E eu até coloquei algumas cores para vocês observarem, né? Coloquei cores diferentes em cada gatilho aqui. Ó. Se vocês observarem, né, a gente tem 6 gatilhos de compra. Ó. Coloquei verde-limão, esse outro verde, um verde-oliva, uma cor para customização, um azul claro, e mais uma outra aqui. Então são 6 padrões de compra e são 6 padrões de venda. Tá? E resta, né, as linhas 13 e 14. Mas amanhã eu vou fazer um vídeo, né, falando sobre as peças do Trade System, sobre a regra de coloração da 20, né, que é sobre afastamento médio. E para ver, né, se vocês assistem, para não ficar também, né, pessoal, porque assim, se vocês me perguntam isso durante o dia, é um pouco complicado eu responder. Primeiro porque eu estou operando. Segundo porque eu estou tentando mandar algumas dicas para vocês. Então a gente, durante o dia, para estudo, é complicado, tá? E como eu falei, eu estou dando um suporte de maneira gratuita, que a maioria das pessoas não fazem, né? No custo que eu estou cobrando, para ser isso daí, não é muito real, tá? Mas eu estou feliz porque a maioria do pessoal da sala está indo bem, então é bacana isso, tá? Só que, ao mesmo tempo que vocês ganham um pouco com isso, eu acabo perdendo, às vezes, algumas movimentações, né? Teve um dia que eu acabei perdendo algumas movimentações bem interessantes por estar fazendo marcação, né? Porque minha tela para, né? E eu acabo parando ali para poder fazer a marcação para vocês, tá? Só para vocês darem uma olhadinha para amanhã. Isso aqui, pessoal, é a regra de coloração da MM20, é uma regra baseada em afastamento médio, tá? Ele fica nesse tom de azul, né? Vocês já viram ali que a MM20, né, ela muda de tom, ela fica nesse super vermelho e às vezes ela fica nesse tom de azul aqui mais forte, né? Que é aquilo que só apliquei no Kendo, né? São regras diferentes. Mas é só para vocês visualizarem, né, de maneira aqui em um outro gráfico, né, a importância disso, né, que é quando o preço ganha um afastamento médio melhor. Tá? Então usem também, né, os outros artifícios do gráfico, não só, claro, a ideia é que você some as regras de coloração e que isso facilite, né, suas entradas. Tá? Tom vermelho mais vivo tem mais possibilidade de queda, tá? E aí, como eu falei para vocês, né, eu coloquei vários tons aqui, ó, só para vocês observarem que os gatilhos eles são de entradas e momentos diferentes, eles são baseados em entradas de price action diferente, tá? Então, price action tem muito tipo de entrada, né? Tem tipo por rompimento, tem tipo por gap. O do gap eu já expliquei para vocês que ele, se a barra voltar e fechar, ele acaba desaparecendo. Afinal de contas, ele só é gap aberto quando ele permanece, né, aberto.
Coloquei aqui ó, nas cores só para vocês visualizarem, né, que são gatilhos diferentes, por entradas diferentes, por modelos diferentes, tá? E aqui é a regra da MM20, ó. Só para vocês observarem, né, de maneira aqui nos candles, que é interessante você também somar ela à sua leitura, né? Quando você vê que ela ficou, por exemplo, nesse tom de azul mais escuro, né, que é como tá os candles lá agora, aqui ó, que nesse dia ela permaneceu praticamente o dia inteiro nesse tom de azul mais escuro, ó, só que para o mais claro depois voltou. E é a mesma coisa, né, que você estaria vendo aqui, ó, tá? Só que nos candles tem um cálculo mais legal, que ó, ao meu ver é mais interessante para vocês, né? Não que essa não seja tão interessante, mas a ideia é somar, né, as leituras, beleza? Então, espero que tenham fechado a semana bem, né? Eu vi conversando com a maioria, graças a Deus, fecharam a semana bem. Bons estudos. Eu vou amanhã ou domingo regravar esse vídeo dos indicadores, tá? Das peças do operacional, para explicar ali, talvez até de maneira mais calma para vocês, de maneira mais calma, do porquê, né, de cada coisa, né? São cálculos de máximas e mínimas. Mas eu preciso que vocês também, né, assistam isso e gravem, né, anotem a importância de cada coisa. Para quê? Para que vocês também se apoiem nisso aqui, né, pessoal? Porque a ideia de você ter um sistema com uma regra de coloração que te auxilie é para você realmente se auxiliar. Só que para isso você tem que saber o que é. Não é só para você olhar para a regra de coloração. É legal você entender aquilo ali. Entender um pouco da lógica por trás. Se você está lendo All Brooks, você vai começar a entender alguns gatilhos também, tá? Porque são gatilhos gerados por movimentação de barras, né? De tipos de movimentação de barras, tá? Só que, claro, só a favor de tendência, né, pessoal? Tirei todos os gatilhos contra a tendência, então dentro do nosso Trade System os gatilhos são a favor da tendência. E ainda assim, né, eu vou gravar um vídeo depois para estar encaminhando para vocês ali no Telegram, que aí vai ser um vídeo mais privado, vai ser mais para a galera que vai estar lá no grupo, ou para a galera que vai estar para os membros, já que já são assinantes. Que aí vai ser, né, como você trabalhar, né, lateralidades, tá? Dias assim, por exemplo, tá? Para vocês terem um insight mais interessante de como que eu trabalho lateralidade, como que eu busco entradas. Eu não vou colocar no YouTube de maneira aberta, porque assim, se você mal lê contexto, você pode tentar trabalhar lateralidade num dia de tendência, isso vai terminar mal, tá? Geralmente eu vou me informar, né, que o dia aparece ali uma lateralidade, por que é uma lateralidade, e com o tempo vocês vão ganhando esses mesmos insights. E trabalhar lateralidade é algo um pouco diferente, né, dos trabalhos normais dos dias de pontos de entrada, né, pessoal? E lógico, a gente vai ter que usar o M1. Já vou adiantando, né, minhas entradas em dias de lateralidade são realizadas pelo M1, só que sempre com contexto, tá? Não, normalmente eu não faço nem entrada alguma, né, sem contexto. Então, aqui, ó, uma boa entrada, gráfico, boa movimentação de baixa, Fab 4 de venda. O que é isso, pessoal? A mesma coisa que a gente acabou de bater um papo, é um topo duplo a favor de uma movimentação de baixa, com uma falha em tentativa de romper MM50, tá? Boa movimentação inteligente, é uma movimentação que faz sentido, né? Você vender aqui com um alvo a princípio aqui, né? Parcial, condução, beleza? Então, vocês precisam voltar a fazer backtest, né? Reconhecer esses cenários aqui, porque isso vai, claro, auxiliar vocês, beleza? Então, bom final de semana, tá, pessoal? E até mais, valeu. Se gostou, curta, né? Compartilha, dá uma força pro canal. Se a leitura faz sentido para você, se inscreva, né? Para também participar do nosso período de teste que vai ter. Depois eu não sei se eu vou abrir período de teste novamente, mas por hora, né? Eu vou cumprir com a palavra, como eu prometi. E como vem ficando descrito ali, né? Que assim que a gente completar os 1000 inscritos, a gente vai fazer, né, a liberação do Trade System por 30 dias. Eu vou dar algum apoio para vocês na sala lá, mas como conversei, pessoal, eu não posso prejudicar as minhas operações em detrimento de ajudar vocês, tá? Então, vocês têm que entender também que às vezes eu estou operando às vezes o índice e o dólar. Eu tenho que estar com foco total ali. Eu não tem momento que eu não vou conseguir, né,
pausar aquilo lá, porque na hora que eu aperto isso daqui, né, a minha tela congela para eu fazer essas marcações aqui, ó, por exemplo, só para relembrar vocês que aqui é uma resistência por volume. Se você já viu o vídeo, você sabe que isso aqui é uma resistência por volume. Você não vai querer comprar aqui com o stop aqui embaixo, na cara de uma resistência, tá? Você não faz isso, certo? Então, algumas coisas, né, vocês vão ter que pegar dos vídeos. Tem cerca de 300 vídeos no canal, é gratuito para você estudar, tá? E tem gente que está lá estudando, né? Tem pessoas estudando ali, tendo bons resultados, só pelos estudos. Por quê? Porque começa a observar a estrutura, porque começa a observar um pouco mais as coisas que a gente conversa, tá? Então, tem muita coisa. O Al Brooks, ele tem muita coisa. Para vocês terem ideia, né, o curso grande do Al, só de tempo, pessoal, de curso do Al, se você for fazer em vídeo, fora os 3 livros, né, são cerca de 130 horas. O curso grande do Al, que é chamado de curso grande mesmo, é porque ele tem cerca de 100 horas de vídeo, tá? E assim, conhecimento é poder. Se você quer realmente crescer no mercado, seria bacana você fazer o curso grande do Al. Tá certo que ele é só em inglês, né? Não sei se ele tem legenda até hoje. Eu sei que o Best Trades tem. O Best Trades são 27, 28 horas, que é um outro curso, né? Só onde ele só filtra ali. Só que, cara, nada é comparado com o inteiro. Nada é comparado com 3 livros, né? Então, busquem, né, leitura. Aqui, como vocês sabem, né, conhecimento é poder. É uma briga entre você e outro trader, né, para ver quem que vai embolsar o dinheiro, beleza? Então, bom final de semana, pessoal. Se gostou, curta, compartilha. Grande abraço, até mais.